Olá, meus amados, tudo bem? Eu gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas coisas que eu estava refletindo aqui do Salmo 23. Amém? E aí eu queria ir por partes com vocês. Amém? Vamos fazer esse vídeo, não quero torná-lo muito longo, mas pode ser que seja um pouco acrescentado, tá bom? Vamos começar lá pela primeira parte do versículo 1 que diz assim, ó: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando ele fala assim que ele é o nosso pastor, né, eu peguei alguns textos lá de João 10, versículo 2, 5, 11, 14 e 16, se você quiser anotar. João 10, versículo 2, 5, ou 2 a 5, depois o versículo 11, versículo 14 e versículo 16, que ele fala assim, ó: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso pastor. Ele realmente faz tudo por nós, faz tudo pela gente. Né? Ele realmente deu a vida por nós, né? E por isso nós estamos alegres, ok? A segunda parte do versículo diz assim, ó: Deitar-me faz em verdes pastos. Quando estávamos desgarrados, vivíamos como queríamos, pastávamos aonde queríamos, mas não comíamos a grama mais verde e boa. Comíamos grama seca e cheia de bichos, mas aos nossos olhos era como manjar. Né? Essas são as ilusões do mundo. Né? O Senhor fala que ele vai nos levar a pastos verdejantes. Né? É um lugar onde a grama é bem verdinha, onde nós vamos poder comer e sentir o gosto muito bom da grama. Né? O Senhor ele faz isso, ele nos leva sempre a caminhos de bênção. Quando você se coloca na presença do Senhor, ele muda a sua história. E ele traz você para mais perto dele. E aí você realmente vai comer uma comida boa. E eu estou falando da vida espiritual e emocional. Também às vezes da vida financeira. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, meu irmão, nós somos muito mais do que vencedores. Amém? Parte B do versículo. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Aí eu coloquei aqui João 4, versículo 10 e versículo 14, que diz assim, ó: Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Né? O Senhor, além de nos levar a campos verdejantes, a pastos verdejantes, Ele também nos leva para um lugar onde a água é mais pura, onde a fonte é cristalina. Ele diz aqui, nesse texto, ele está falando com a mulher samaritana e está falando para ela que se ela beber daquela água que ela tira do poço, logo, logo ela vai ter sede. Mas se ele beber da água que ele tem para dar para ela nunca mais terá sede. Né? E essa água é a água da vida. Por isso que ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Né? Jesus é vida em nossas vidas, amém? E ele fala que aquela água se fará como um rio de águas vivas sobre o nosso interior. Então nós temos que examinar as escrituras e pedir para que Deus nos ajude a ter uma interpretação da palavra, amém? Versículo 3: Refrigera a minha alma. Quando uma ovelha se feria, pastando, e prendia a pata numa fenda ou pisava num espinho, etc., o pastor pegava ela no colo e cuidava das suas feridas com azeite e vinho. Observação, trazendo alívio imediato à ovelha. Aí eu coloquei como outra observação. Se preciso fosse, carregava a ovelha nas costas até o aprisco. Né? Quando ele fala de refrigério da alma, é porque quando nós nos colocamos como ovelha, e quando nós vamos até o nosso pastor, quando nós ouvimos a voz dele e nos colocamos na presença dele, ele nos traz, ele tira toda a dor, toda a mágoa e coloca sobre nós o alívio. Né? O vinho e o azeite ali que ele coloca sobre as patas da ovelha ou sobre o seu machucado é o alívio, é o refrigério para a alma. Né? A parte B do versículo 3. Guia-me pelos caminhos da justiça por amor do seu nome. Às vezes, a ovelha se afastava do rebanho e o pastor atento a trazia de volta. Mas às vezes a ovelha era desobediente e fazia isso várias vezes, se colocando sempre em perigo. O pastor, ao resgatá-la novamente,
pegava o cajado e quebrava a pata da ovelha para que ela entendesse o erro. Mas logo ele enfaixava a patinha e carregava a ovelha no colo, perto do seu coração, e fazia isso todos os dias até a recuperação da ovelha. E é isso que o Senhor faz. Né? Muitas vezes nós estamos andando por caminhos tortuosos, caminhos de pecado, né? E nós queremos traçar os nossos próprios caminhos. Né? A pregação que nós fizemos essa semana, no domingo, né, foi sobre caminho, né? Caminho estreito que leva à salvação ou caminho largo que leva à perdição. A decisão está nas suas mãos, você decide qual caminho você quer seguir, né? E aqui fala exatamente disso. Quando o Senhor vai, pega a ovelha novamente, ele vai quebra a patinha dele, quer dizer, ele corrige a quem ele ama, né? Por isso de quebrar a pata ali, mas logo ele cuida das feridas, trata a ovelha e carrega no colo próximo ao coração, para que ela possa ouvir as batidas do coração do seu pastor. Ok? Versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Isso significava perigo, morte, representado por um lugar sombrio, ameaçador, afastamento total do pastor, morte espiritual, emocional e física. João 10:10, né? O diabo veio somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? Essa é a visão do nosso pastor, amém? E Jeremias 2:6, anotem aí, tá bom? As referências. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí aqui eu coloquei duas separações entre vara e cajado. A vara tinha o efeito corretivo, nós já falamos aqui, né? O pastor usava para manter todo o rebanho unido. O cajado era uma arma de defesa do pastor para proteger a ovelha ou as ovelhas contra animais que tentavam atacá-las e também para resgatar uma ovelha que tivesse desgarrada ou caída num buraco, significando o cuidado de Deus conosco, né? A vara é a correção e para que também as ovelhas se mantenham juntos no rebanho andando numa linha reta, né? E o cajado para usar como arma contra os inimigos das ovelhas, né? O pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele usava ali o seu cajado como arma contra os animais que tentavam atacar suas ovelhas. Nós temos este exemplo com o rei Davi, que antes era pastor de ovelhas e ele conseguiu matar um leão e também conseguiu matar um urso, né? Usando o cajado, ok? Porque tentaram pegar as suas ovelhas. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Mesa significa alimento abundante, provisão de Deus para seus filhos, provisão em todos os sentidos, cuidado de Deus, nos guardando do mal. Quem é o mal? Satanás e os demônios. Ladrão ou de animais ferozes, doenças ou pestilências. O Senhor nos guarda de tudo isso. Como o pai recebendo o filho na história do filho pródigo. Né? Então aqui mesa ela tem o sentido de alimento, nos alimentar, trazer a provisão de Deus, trazer a abundância da glória de Deus sobre nossas vidas. Isso é o significado de mesa. E também tem o significado de fartura quando nós recebemos Jesus. Ele faz uma festa para nós novamente. Né? Porque muitas vezes nós andamos debandando, né, como a ovelha que debandou ali, né, e o pastor teve que, ao trazê-la novamente, teve que cuidar dela, né. Eu coloquei aqui como a história do filho pródigo, né, Lucas 15, do 20 ao 24, quando o pai recebe o filho novamente, ele corre, ele vê o filho, ele já corre em direção ao seu filho, ele abraça o seu filho, ele beija seu filho, mesmo todo sujo, todo fedendo, e ele ainda fala para os seus empregados para que trouxessem a melhor veste, e depois trouxessem uma sandália nova para seu filho, e ainda colocou um anel, significando aliança, né, na vida do filho, ok? Uma aliança e um compromisso com o filho, e ainda falou para que matassem o bezerro cevado, né, para que todos juntos pudessem comer, se alegrando, porque o filho dele voltou. O filho dele estava morto e reviveu, e voltou para casa. Né? Esse é o significado de mesa, quando fala aqui
de mesa na presença dos inimigos. O inimigo sempre vai tentar contra a sua vida, meu irmão. Satanás, ele sempre vai tentar contra a sua vida. Mas o Senhor está ali, colocando os anjos ao seu redor. E o inimigo só pode ficar ao redor, ele não tem como ficar ao seu redor, porque o Senhor tem te guardado. Amém? Parte B. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça nos mostra o cuidado do pastor ao passar óleo nos chifres e na cabeça da ovelha, para que os insetos não a incomodem, para que os insetos não entrem nos seus ouvidos e não deixem larvas, porque eles fazem muito isso com as ovelhas, eles entram nos ouvidos, nos olhos, eles entram por todos os lugares. Então o pastor passa o óleo na cabeça e nos chifres, no ouvido, nos olhos da ovelha, para que os insetos não a incomodem e para que ela possa dormir também à noite. Amém? Também nos fala da unção sacerdotal, né? Que recebemos em Cristo. Isto lá está em 1 Pedro 2,9. E também significa a unção do Espírito Santo. Quando fala de 1 Pedro 2,9, fala assim, ó, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Se coloque na presença do Senhor, porque Ele tem muito para você. Cálice transbordante de Cristo e sua presença. Romanos 15:13. Tirando tudo que é contrário ao amor de Jesus. O cálice fala aqui de transbordamento, fala do sangue de Jesus, fala do vinho, que é uma nova aliança, e fala também do sangue, que foi vertido por mim e por você, e nos cobriu, e nos purificou, e nos limpou. Ok? Significa o sangue de Jesus, a aliança feita através do sangue e também o rio que transborda, rio de águas vivas. João 16, 23 e 24. João 16, 23 e 24. Versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. As misericórdias do Senhor são inesgotáveis sobre nossas vidas. Ele nos ama infinitamente. E é a causa de não sermos consumidos, ok? Lamentações 3, 22. E para fechar o nosso vídeo, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor, o nosso pastor eterno, deseja nos conduzir eternamente. Só depende de nós nos mantermos firmes e ouvindo a voz do nosso pastor. Amém? Hebreus 13, 20. 1 Pedro 2, 25 e 1 Pedro 5, 4. Se você ainda não tem Jesus como o seu pastor, se você ainda não se vê como uma ovelha, venha para a casa do Senhor, venha para os caminhos do Senhor. Deixa Ele fazer morada dentro de ti, deixa o Espírito Santo habitar dentro da sua vida e limpar você por dentro. Fazer morada em você, limpar essa casa que está toda bagunçada, com as emoções conflitantes, com seus pensamentos turbulosos, atribulados. Deixa o Senhor fazer morada em ti. Deixa o Senhor mudar a sua estrutura. Deixa Ele ser o seu pastor e cuidar de você. Entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Faça-nos uma visita. Igreja Apostólica Nações Restauradas, Avenida Rotary, número 2695, no Parque Luiza. Deus te abençoe. Este é o canal Você Acredita?